Como vai? Tudo bem com vocês? Este é o programa Saber Direito, mais uma realização do TV Justiça. Meu nome é Nelson Rosenwald, eu sou procurador de Justiça do Estado de Minas Gerais, doutor e mestre em Direito Civil pela PUC de São Paulo e professor de Direito Civil do curso Pretório. Estamos com um curso de responsabilidade civil. Já falamos sobre vários temas interessantes e o último tema conversado diz respeito ao dano moral nas relações de direito de família. Hoje o tema é instigante. Falaremos agora sobre a avaliação do dano moral. Ou seja, a fixação do quantum, do valor do dano moral pela doutrina por nossos tribunais. Este é o tema de hoje. Nosso e-mail é saberdireito@stf.gov.br. Pois bem, temos um tema onde não há certeza. O reino da incontingência e da incerteza cerca o tema da avaliação, da reparação do dano moral. Porque quanto ao dano patrimonial, ninguém tem dúvidas. É muito fácil para um juiz fixar o valor do dano patrimonial. Basta que o juiz faça a matemática. Danos emergentes mais lucros cessantes. Ou seja, se a vítima prova que os danos emergentes foram de X e os lucros cessantes foram de Y, o juiz chega a um determinado valor. E este valor é o suficiente para que haja uma indenização, um ressarcimento do dano patrimonial. E assim, então, a vítima ela possa ser restaurada ao status quo. A vítima possa retornar à situação anterior ao dano. Mas a mesma tranquilidade já não ocorre na hora do magistrado fixar o dano moral. São muitas incertezas. Aliás, até mesmo para que os senhores tenham uma ideia, para aqueles que são mais velhos, antes da Constituição de 88, o próprio Supremo Tribunal Federal, em várias hipóteses, se recusou a conceder reparação por dano moral pela dificuldade em se alcançar o seu valor. É claro, raciocínio hoje já é passado. Nós temos sim mecanismos para alcançar o valor do dano moral. O que temos é que superar as controvérsias. Temos que passar por cima das polêmicas e encontrar um denominador comum. Então vamos começar. O artigo 944 do Código Civil, ele diz: a indenização mede-se pela extensão do dano. A indenização mede-se pela extensão do dano. Então, ninguém nega que, no que diz respeito ao dano patrimonial, nós utilizamos como medidor o artigo 944 do Código Civil. Mas não existe no Código nenhum dispositivo específico para a fixação da compensação pelo dano moral. Então, nós temos que começar exatamente do próprio artigo 944. Quando ele diz que a indenização se mede pela extensão do dano, nós também temos que aceitar que a compensação pelo dano moral é medida pela extensão do dano. Esse artigo 944, ele se estende também à reparação pelo dano moral, apesar do Código Civil não ser explícito nesse sentido. Então, com base no artigo 944, vocês já começam a entender que a primeira função do dano moral, é uma função compensatória. E que o juiz encontrará o valor desta função compensatória com base no artigo 944 do Código Civil, usando dois critérios. Então, vocês anotem. Quais são os dois critérios para o juiz alcançar a compensação pelo dano material? Primeiro, o artigo 944 não diz que o valor da reparação será fixado pela extensão do dano? Extensão do dano. O que seria a extensão de um dano moral? Me lembra uma situação interessante. Há uns 8 anos atrás, eu não sei até que ponto essa história é verídica, mas eu li, relatou-se que no Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça julgou 2 casos na mesma Câmara Civil no mesmo mês. Em um caso,
uma moça, ela perdeu seu filho atropelado por um indivíduo que participava de um racha de veículos. Valor fixado pela reparação pelo dano moral, 50 salários mínimos. Nessa mesma Câmara, nesse mesmo mês, uma moça enviou seu cachorro de avião do Rio de Janeiro para São Paulo, de São Paulo para o Rio, e por uma falha do transporte aéreo, a cabine despressurizou e o cão morreu no percurso. Valor da reparação do dano moral pela morte do cão, 50 salários mínimos. Ou seja, o valor do dano moral pela morte de um filho seria o mesmo valor do dano moral pela perda de um cão. Isto porque não foi observada esta primeira regra. Qual? O primeiro vetor de fixação do dano moral no aspecto compensatório é a extensão do dano. E sabe o que significa extensão do dano? Extensão do dano significa qual foi o bem jurídico atingido. Qual foi o bem jurídico ofendido? Ou seja, na sociedade brasileira, como em qualquer Estado democrático de direito, nós temos uma escala de valores, nós temos uma pauta valorativa. E nessa pauta valorativa, eu peço a intervenção dos senhores, qual que é o bem jurídico mais valioso que nós temos? A vida, a vida. O segundo lugar, a gente poderia colocar a liberdade, uma lesão à liberdade. O terceiro lugar, uma lesão à honra. E lá embaixo a gente coloca uma indevida colocação do nome em um desses registros, uma indevida negativação do nome do indivíduo. Então, se esta é uma ordem valorativa que é comum a todos, é claro que o primeiro movimento do juiz para fixar a reparação do dano moral é, opa, foi um homicídio? Então é um valor de dano moral maior. Opa, foi uma lesão à liberdade? Desce um pouco. Foi uma lesão à honra? Desce mais um pouco. Foi uma indevida negativação do seu nome no SPC ou no Serasa? Desce mais um pouco. Com base exatamente na demonstração de qual foi o bem jurídico atingido, de qual foi o bem jurídico lesado, nós já começamos com critérios mais simples para diferenciar o que é um dano moral contra um bem simples, contra um bem de médio valor e contra um bem inestimável que é a vida. Isso é muito importante. Só que, para que seja fixada uma compensação pelo dano moral, e isso é muito importante, não basta que o juiz consiga aferir o bem jurídico. Não. Quem está com o artigo 944 na mão, copie. Além do juiz observar a extensão do dano, ele também deve investigar a condição pessoal da vítima. Repetindo, o segundo critério para que o juiz fixe uma compensação pelo dano moral é a condição pessoal da vítima. O que seria a condição pessoal da vítima? A condição pessoal da vítima seria o antes e o depois. Ou seja, como era a vítima antes da lesão e o que aconteceu com a pessoa da vítima depois da lesão. Ou seja, o juiz ele tem que pensar que nós, seres humanos, somos todos singulares. E dentro da individualidade de cada um, cada pessoa reage a um dano de uma forma diferenciada. Como nós não somos autômatos, cada pessoa recebe uma agressão de maneira diferenciada. E em cada uma, o juiz terá que investigar qual era a sua situação pessoal antes e sua situação depois da lesão. Aí vocês falam, Nelson, mas você está se contradizendo. Você não disse há pouco tempo atrás que o dano moral é presumido? Que o dano moral é em ré ipsa? Que não tem que investigar a situação pessoal de cada vítima? Então, sempre saibam diferenciar. O dano moral, ele é presumido, mas ele é presumido quanto à sua existência. Mas quanto à sua extensão,